Hello, students, tudo bem? Olá, turma. Hoje a gente está falando aqui sobre a nossa última aula, né? A aula de quarta-feira. E eu vim trazer aquele resumo que a gente combinou. Resumo rápido, que não passa nunca de 20 minutos, só para você pegar as ideias centrais do que foi abordado. Bom, foi uma aula muito objetiva, uma aula em que a gente entrou, né, na matéria em si. Iniciamos fazendo um resumo do que aconteceu na aula anterior. E eu trago aqui, mais uma vez, para quem não assistiu, né, a versão anterior, a apresentação da matéria, ESP, Inglês Técnico. Expliquei que esse ESP, né, ESP, é English for Specific Purposes, inglês para fins específicos, que é diferente do inglês trabalhado nos cursinhos, que é o EGP, né? Em English for General Purposes, inglês para propósitos gerais, né? E aí, eu relembrei aquela apresentação de mim que eu fiz lá no dia, né? Falei que eu sou um homem autista, com TDAH e dislexia, sou pai do Apolo, professor na pós-graduação do Ministério Público do Rio de Janeiro e também professor na Prefeitura do Rio de Janeiro, né? E aí coloquei, né, essa coisa da neurodiversidade, né? Ah, que as pessoas têm as suas peculiaridades, né, e especificidades também. E nesse trabalho que eu citei também do coletivo Pais Pretos Presentes, que eu e a minha esposa idealizamos, a gente fala sobre isso, a gente aprofunda sobre o que é essa identidade negra, que ela é múltipla, né? Pessoas pretas são múltiplas, então eu sou um exemplo dessa multiplicidade, né? Um homem preto, pai com TDAH, dislexia, autismo, altas habilidades e superdotação. Perfeito? E aí, no próximo slide, eu falo um pouquinho desse coletivo, como é que ele surgiu e por que que isso se tornou relevante, né? Na verdade, o coletivo é o que trouxe nessa possibilidade de trabalhar com o ProIniciar, porque inicialmente eu lembro que eu comecei falando sobre identidade negra e educação familiar, né, que é uma pauta que a gente aborda muito no coletivo. Então, essa foi a nossa primeira oficina junto com o inglês técnico lá atrás, lá no começo do meu trabalho junto ao ProIniciar. Perfeito? Ah, falamos um pouquinho da estrutura também do coletivo, né, que são 10 coordenações, e aí mencionei rapidamente o que nós fazemos e que o nosso trabalho é um empreendimento social, né, para falar da identidade negra nesse país, que é um país que infelizmente não dá visibilidade, conhecimento e nem letramento racial às pessoas que tanto buscam conhecer as suas origens. Então a gente tenta promover esse trabalho junto a escolas, empresas e organizações públicas e privadas, e também diretamente com as famílias que atendemos, que hoje são mais de 50 mil nas redes sociais e também presencialmente. Perfeito? Bom, resumo da nossa aula, né? Vimos os objetivos gerais de aprendizado. Número um, identificar elementos do texto. E dois, se familiarizar com estratégias de leitura, formação de palavras e o vocabulário acadêmico. Falamos do contexto em que o inglês técnico surgiu, que foi primeiramente na Segunda Guerra Mundial, se fortaleceu em 2005 na globalização e na pandemia do Covid, em que várias profissões se tornaram home office, ele se tornou ainda mais relevante. Afinal de contas, as pessoas não tinham a quem pedir ajuda mais com o inglês, né? Então precisaram se especializar naquele inglês específico que elas usavam na sua área profissional. Então, o inglês técnico ganhou uma grande importância, né, e relevância nesse período pandêmico, né? Especialmente ali entre 2020 e 2021, entrando em 2022. Bom, falamos também de quais elementos seriam esses, né, que a gente veria nos textos. Então, além dos gêneros textuais, gramática, vocabulário, alguns testes, né, de simulados que a gente vai fazer, simulado de provas de mestrado, provas de doutorado, até mesmo do Enem, o TOEFL, que é um exame internacional. Então, muito importante conhecer essas avaliações. Aqui eu exemplifiquei estratégias de leitura, scanning, skimming, intensive reading e o extensive reading. Explicamos, né? Isso está no resumo anterior. Você pode assistir se não tiver visto ainda.
Falamos da customização, que é uma marca do inglês técnico, porque já que a gente está vendo necessidades específicas, finalidades específicas do público, não tem como esse curso não ser customizado. Por isso, a customização é essencial nesse curso e a gente tem 5 formas de customizar o nosso trabalho junto ao ProIniciar. O primeiro deles é o nivelamento, que vocês já fizeram, a maioria, né? Eu acho que 40 pessoas das 50 já fizeram. Preencheu o perfil pedagógico, muitos já preencheram também, já deixo aqui meu agradecimento por isso. A própria plataforma do ProIniciar é também uma forma de customização, porque a gente pode usar o fórum para discutir as questões, inclusive hoje mesmo, esse resumo que eu estou gravando vai subir, né, lá na plataforma, vou fazer o upload lá e a gente vai usar aquele espaço para discutir as nossas dúvidas e questões. Outra forma de customização é o próprio grupo do WhatsApp. Eu lembro que eu comentei que eu ia usar o grupo também para divulgar oportunidades, materiais. Entre esses materiais tem jornais e revistas diários, né, que estão sendo comentados nesse momento em Nova York, né, nos Estados Unidos em geral, e a gente vai estar sempre em contato com esse vocabulário contemporâneo. E aí cai justamente nessa pauta, está aqui no final, Authentic Tests, textos autênticos. Isso faz toda a diferença, porque quando você vê os cursos do mercado, eles trazem textos que são elaborados para as aulas, não são textos autênticos e genuínos que estão sendo lidos atualmente por americanos ou britânicos, enfim. Não são textos originais, são textos pedagógicos feitos por equipes para alunos aprenderem em cursos. Então, não é um aprendizado imersivo, né, que você tem em grande parte dos cursos do mercado. Por isso, esse é um curso diferenciado. Ponto de vista é um outro ponto que a gente aprofunda também. Qual é o ponto de vista do autor num texto, né? Primeira pessoa, segunda, terceira? Qual é a perspectiva que ele quer transmitir a partir de uma obra? Esse é um ponto que a gente vai trabalhar bastante nas análises. O tema do texto, né? Qual é a ideia central que ele quer transmitir ali? A gente tem o exemplo, né, de um texto que tem uma veia mais moral, caminhando ali pela ética, ou um texto, por exemplo, voltado para a autoajuda, por exemplo, como identificar frases, né, que vão dar esse tom para que a gente possa interpretar. Trouxe 2 exemplos aqui. Honesty is the best policy, né, falando da ideia da moral e da ética. Believe in yourself, acredite em você, num texto como se fosse um exemplar aqui, né, da autoajuda. Perfeito? Bom, o tom de um texto, né? Ele pode ser inspirational, né? Inspirador, ele pode ser humorous, humorístico, ele pode ser sarcástico. Então a gente vai também entender formas de identificar isso. Além do tom, tem o humor, né? Qual é o espírito, né, digamos assim, que o texto passa. Ele é um espírito de tranquilidade, ele quer pacificar, ele quer alarmar. Qual é a intenção desse texto, né? Então, entender a intenção do autor é algo muito fácil de fazer também, analisando as palavras através de prefixos, sufixos, que a gente vai ficar familiarizado ao longo do trabalho. E aí a gente entra no tema de hoje, né? O tema da nossa aula, ele foi ah, elementos tipográficos, né? O que tem num texto que te permite extrair informações dele? Então a gente refletiu juntos, né? Os alunos foram trazendo, a gente foi comentando. Se falou muito sobre a fonte, fonte aqui como origem e fonte como a letra utilizada, espaçamento entre os caracteres, entre as palavras, entre as linhas, ele vai dar também uma ideia para você do tipo de texto que você está lendo. Alinhamento, né? O texto é centralizado, é justificado, está mais para a esquerda, para a direita. Isso também são pontos que te direcionam, te sinalizam o que você está lendo. Capitalização. Todas as letras são maiúsculas, algumas. Por quê? Né? De que forma essa capitalização é trabalhada na obra? A hierarquia do texto. Tem textos maiores, tem títulos, subtítulos. Qual é a relação dessas informações no texto? Formatação. O que tem ali em negrito, em itálico? Para que servem essas diferentes formas de formatação? Qual é a objetividade, né? Qual é o fim dessas formas de se formatar um texto? O que se intenciona por trás, né? Então vamos refletir sobre isso. Tem gráficos no texto, tem fotos,
tem imagens, qual é o objetivo delas, para que servem, né? Referências, né? Quais são as referências que você tem ali no texto? Tem citações? Em que momento elas aparecem, né? Em que trecho, né, da obra? Aparecem logo em cima? Aparecem no centro, ao final? Por quê? Números que aparecem no texto, né? Páginas, datas, o que você pode tirar de informações desses números? Cores também podem ter muita relevância na análise de um texto, a gente vai ver isso nas aulas. Então, é um ponto também que parece um detalhe, né? Que não tem objetividade nenhum, mas ele é super importante em alguns pontos, né? E também o cabeçalho e o rodapé. Que mensagem estão trazendo? Qual é a importância dessas partes, né? Vamos também refletir muito sobre isso. E aí, quando entramos nesse ponto prático, né, juntos, foi justamente na hora de trabalhar o texto da aula, né? Então, trabalhamos esse texto aqui. Climate change increases price of Easter eggs. E aí a gente já foi logo falando da tipografia, né? Perguntei para o povo como que a cor era usada aqui. O pessoal já trouxe logo esse destaque aqui em azul, né? E aí eu perguntei, mas o porquê desse azul? Por que que é a única coisa aqui, em termos de gráficos, né, que está numa parte colorida? E aí a galera já trouxe, né, que o Breaking News English é a origem desse artigo, é de onde ele vem, o portal. Então, é a informação mais importante, né? De onde vem isso aqui? Vem do portal Breaking News English, por isso está ali em destaque. Logo depois, na sequência, o que a gente percebe? Que existe uma hierarquia, né? Primeiro tem o texto em azul, para chamar logo sua atenção, e você perceber que o portal de onde vem esse artigo é o Breaking News English. Logo depois vem Climate Change Increases Price of Easter Eggs, em letras grandes, menores apenas que o Breaking News English, e também em negrito, né? Uma outra forma de chamar a sua atenção. Por quê? Né? Os alunos disseram que é porque é o título da matéria. Maravilha. E eu perguntei quando essa matéria foi publicada. O pessoal já falou logo, 28 de março, né? Por quê? Tem aqui, ó, 28th of March 2024, né? Logo ali embaixo, você tem a data da publicação desse texto, o que é algo muito importante também para você entender o modelo de texto, né? Que tipo de texto a data vem logo no início, né? Normalmente são artigos ou matérias jornalísticas, né? Então está se falando de um fato aqui, e aí você tem a matéria ali. Ahn, Na sequência, falamos sobre as cores e figuras, né? O pessoal identificou logo aqui que você tem uma imagem com ovos coloridos. Então já teve gente falando logo, ovos de Páscoa. A gente nem tinha lido o texto ainda, já tinha gente falando que o assunto era ovos de Páscoa. Eu perguntei de onde eram essas imagens. O pessoal leu ali na foto, a gente deu um zoom e o pessoal leu Creative Commons 2.0. E aí viram que é um portal dentro do site flickr.com, que é um site de imagens, banco de imagens para a internet, e se identificou que essas imagens foram retiradas desse portal. E aí a gente entrou no texto em si, mas antes eu trouxe um detalhe importante que a gente já tinha comentado na primeira aula, que o inglês, como tem raízes também latinas em muitas de suas palavras, normalmente vai ter em torno de 70% de palavras latinas, ou seja, muitas delas vão ser inclusive cognatas, né? Vão ser próximas de palavras em português. Inclusive, esse é o assunto da nossa próxima aula, né? Cognatos e falsos cognatos. Já fica aí a dica para você se preparar para o nosso próximo encontro. E eu perguntei o que era isso, né? Esse título, Climate Change Increases Price of Easter Eggs. Uma aluna já falou logo, ó, price parece com preço. E aí o pessoal falou, poxa, é mesmo, né? O preço dos ovos de Páscoa. A galera já sabe que egg é ovo, né? Porque é uma palavra que aparece muito no português, lanchonetes, enfim. E o climate, alguém falou lá do clima. Então a gente já sabia que era sobre o clima interferindo no preço dos ovos de Páscoa. Perfeito? Assim já matou a charada e a gente começou a navegar pelo texto buscando significado aqui. E a gente viu várias palavras aqui, ó, entrando no texto. Além de eggs, você tem reason, o pessoal falou que era parecido com razão. Climate, de novo, extreme, né? Extremo. Cocoa challenging,
Então, cocoa, o pessoal falou na hora que era cacau. Challenging, por outros contextos, disseram que era desafio. Então, a gente viu que o extreme, o extremo, a temperatura extrema, né? Porque se falou sobre o clima extremo está interferindo no preço, né? Price dos ovos de Páscoa. E isso a gente concluiu sem ler o texto, a gente ficou só vendo palavras parecidas. Percebe o objetivo do inglês técnico, ou ESP, inglês para fins específicos? Você vai mapeando o texto através de prefixos, sufixos, cognatos, falsos cognatos e vai entendendo a ideia geral dele. Ou seja, a galera já foi matando o texto só identificando as palavras parecidas. Perfeito? Então, gente, como eu falei, é um resumo papum, rapidinho, sem passar de 20 minutos. Homework, o que ficou para casa para a próxima aula? O dever de casa, a nossa atividade foi o true or false, tentar deduzir se essas 8 frases aqui no true or false, logo aqui do lado, são verdadeiras ou falsas, tá bom? E o segundo exercício foi o que está logo abaixo, synonym match. Você vai match, conectar os synonyms, os sinônimos. As palavras que você acha, dessas que estão aqui embaixo, tem uma sequência de 10 palavras, você vai tentar conectar as que você acredita que tem equivalência em significado. Perfeito? Então, eu enviei um link para vocês poderem fazer essa atividade. Não precisa se inscrever em lugar nenhum. No próprio link você clica nas alternativas e a resposta já fica gravada para mim, porque é um Google Forms para simplificar o nosso trabalho. Perfeito? E aí eu vou corrigir pelo próprio link, dar o feedback, tá bom? E na próxima aula a gente vai comentar essa atividade juntos lá na UERJ, na sala 105, às 3h10, na próxima quarta-feira. Ok? É isso. Ótima Páscoa a todos. Domingo pleno aí para todo mundo. Uma ótima semana que se inicia. Bom final de semana. E a gente se encontra lá. Qualquer dúvida, quem tiver, pode me acessar pelo grupo no WhatsApp, por e-mail ou pela plataforma do Pro Iniciar também. Perfeito? Não hesitem, estou aberto aqui ao nosso contato. Fiquem super à vontade para falar comigo. A gente se encontra na próxima quarta-feira. Um abraço e até lá. See you! Goodbye!